Olá pessoal, boa noite, vamos aí para mais um dia de lives, né? E hoje a gente vai falar sobre o final de semana. Como ter controle no final de semana se você quer secar, se você quer emagrecer. Bom, o segredo é você justamente não ter controle. Como assim, Nutri? Calma que eu vou explicar isso para vocês vão entender direitinho hoje como que vocês vão conseguir passar pelo final de semana, como vocês vão conseguir colocar em prática algumas estratégias aí para ajudar nesse processo. Oi Patrícia, tudo bem? Boa noite. Podia ter passado. Ai, o Alex foi pegar o treino dele. Ó, pegar o treino. Pegar o sapato dele que tava aqui debaixo da minha cadeira. Aí ele agachou, fez todo um malabarismo pra não passar aqui, né? Podia ter passado, né, gente? Dava um oi pra vocês, né? E tava tudo numa boa, né? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Vamos entender aqui, né, sobre o que se pode fazer para você conseguir manter o controle aí, né, na alimentação. Se você quer o emagrecimento, se você busca o emagrecimento. E igual eu falei, né, para você ter o controle, né, o que você precisa ali é não ter controle. O que eu quero dizer quando eu falo isso? O que pega, gente? Às vezes, quando chega ali final de semana, algumas pessoas, elas ficam tão assim, tão ansiosas, tão preocupadas, com medo de sair fora da alimentação, que aí elas acabam, né, colocando tudo a perder, né? Porque ali gera um estresse, ela acaba comendo além do que realmente precisava, se sente culpada, e aquilo ali tudo vai gerar um ciclo ali vicioso. Porque, como eu sempre comento com vocês, né, o ato de comer não está ligado só à nutrição, mas toda vez que você come e você perde o controle, isso quer dizer que aquilo ali, o que aconteceu, foi uma alimentação, foi um comer emocional, voltado para as emoções. Justamente porque o nosso cérebro, ele está muito condicionado a sentir prazer com os alimentos, a sentir prazer com a comida, tá? E isso aí deveria ser 100% bom, 100% ok. Mas o que acontece? Isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Tô triste, tô frustrado, tô ansioso, tô com raiva. Aí eu acabo comendo e nesse ato de comer aqui, eu vi que eu extrapolei, comi além do que eu queria ter comido, isso aí me chateia, me deixa magoado, aí eu vou atrás de mais prazer, que é a comida. Então acaba desencadeando esse ciclo vicioso. Então o primeiro passo que eu quero deixar aqui para vocês é vocês terem essa tranquilidade, terem uma paz no coração, não ficarem apavorados porque é final de semana, não terem medo de engordar porque é final de semana, porque em apenas 2 dias ali, se você usar as estratégias certas, as estratégias corretas, isso não vai implicar no seu resultado, no seu processo de emagrecimento. Mas você tem que ter atenção em tudo que você faz ao longo do dia, tá? Eu deixei aqui aberto um plannerzinho e eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai pegar certinho, né? Porque eu queria ter espelhado ele aqui direto no Instagram. Mas o meu Instagram não tá espelhando, né? Não sei porquê. Então eu vou mostrar, né? Filmar a tela do notebook aqui pra mostrar pra vocês isso aí. Peraí, deixa eu virar a câmera. Isso. Então, o que acontece, gente? Quando eu falo nesse quesito das estratégias para você conseguir o emagrecimento, esse planner aqui, ele consegue deixar isso muito claro, tá? Consegue ajudar muito a gente nesse entendimento, ok? De como que você vai conseguir ter um final de semana, conseguir ter comidas ali, né? Diferentes, né? Com um pouco mais de calorias e isso não afetar o emagrecimento. Então, quando a gente pensa no final de semana, a gente tem que entender o seguinte, que, por exemplo, às vezes o que a gente faz de segunda a sexta-feira costuma ser muito diferente da sexta, do sábado e do domingo. Por quê?
Vamos supor que para você emagrecer, né, a gente calcula, né, a sua necessidade diária. Então, o que que acontece? Para você ter um emagrecimento ali, a gente faz um cálculozinho, a gente estima quanto de caloria você precisa comer ao longo do dia, tá? E a partir daí, a gente faz controles na alimentação para você conseguir ficar um pouco abaixo para promover um déficit calórico para conseguir ter um emagrecimento. Esse aí é um básico do processo de emagrecer, tá? O primeiro princípio é esse, realmente ter uma contagem, uma reduzida de calorias. Então, quando a gente faz isso, vamos supor que a sua necessidade diária para você manter seu corpo funcionando e o peso que você tem hoje seria 2.000 calorias. Mas, pensando no emagrecimento, a gente vai tentar, né, atingir 1.300 calorias aí, tá? Então, começou segunda, né, o dia oficial da dieta. Então, você bebe água direitinho, você treina, você come direitinho, come frutas, verduras, né, tudo bonitinho. Aí você, no final do dia, consumiu 1.300 calorias. Ok, promoveu o emagrecimento. Chegou ali na terça-feira, você também mantém o mesmo ritmo e consumiu no final 1.400 calorias. Perfeito, também promoveu o emagrecimento porque consumiu, né, menos ali do que você precisava para manter o peso atual e teve equilíbrio, né? Fez treino, comeu frutas, verduras, bebeu água, tá? Aqui chegou na quarta-feira 1.200, na quinta-feira 1.500, então veio mantendo uma constância bacana. Só que a hora que chega aqui, por exemplo, na sexta-feira, até um certo horário, você consegue manter aí, né, a sua alimentação habitual, que é hidratação, treino, frutas, né, uma alimentação equilibrada. Só que às vezes, a hora que chega o período da noite, né, aí a gente já começa, como se diz algumas pessoas, o desande, né? Aí vem uma cervejinha, um drink, uma pizza, ou seja, vem alimentos aqui que fornecem um teor maior de calorias, tá? E no final do dia você comeu 2.500 calorias. Então você consumiu mais do que a sua necessidade para manter o seu peso atual. Então aqui nesse dia você não estaria promovendo o emagrecimento pensando em calorias, tá? E aí chegou o sábado e o domingo, né? Que o que acontece na maioria das vezes, na maioria das pessoas, elas têm essa tendência a também comer bastante alimentos calóricos, às vezes dormem mais, ficam mais sedentárias, comem mais doce, né? E elas não treinam, não bebem água, não comem uma fruta. Aí no final, o que a gente tem aqui? 3.500 calorias. E aqui 3.000 calorias, por exemplo, no domingo, ok? E se a gente pegar aqui, o que acontece? Se a gente pega aqui e soma todas essas calorias da semana e divide por 7, que é o número de dias, o que a gente vai ter como resultado? A gente vai ter como resultado 2.500 calorias, tá? 2.057 calorias. E o que isso quer dizer? Que você consumiu além da sua necessidade, né, para manter o seu peso atual. Então isso, se for repetindo todas as semanas, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, isso aí resulta naqueles quilinhos a mais que você adquire, tá? Então o fato de você ganhar peso com excesso de calorias, esse fato ele não vem relacionado ali apenas de um dia, de um final de semana, mas da sequência de finais de semana que você vem realizando esses desequilíbrios na alimentação, tá? Então vocês vão entender aqui hoje como vocês vão conseguir harmonizar isso aí, algumas dicas para pôr em prática para que isso aí não vire uma constância, né? E aqui eu chamo o detalhe para um ponto. O que acontece? Eu expliquei aqui para vocês mostrando uma tabelinha falando em termos de calorias, ou seja, se você aqui consumiu mais calorias do que você deveria ao longo dos dias, ao longo dos meses, isso aí vai sim levar ao acúmulo de gordura, né? Esse é o principal ponto para levar esse acúmulo de gordura. Mas não só isso. Se essa alimentação também for rica em alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios,
igual eu mostrei ali no sábado e domingo, que teve ali bastante o quê? Açúcar refinado, teve ali, né, os doces, né, teve carboidratos ali refinados como macarrão, bastante gorduras trans, né, gorduras saturadas, teve um sedentarismo acumulado, né, isso aí vai promover uma inflamação e uma desregulação metabólica e que também vai implicar no processo de emagrecimento. O que pode, inclusive, fazer você travar esse metabolismo, né, à medida quanto mais você repete isso, travou o seu metabolismo, aí depois, quando a gente for buscar um emagrecimento, não vai bastar simplesmente você contar calorias. Você primeiro precisa destravar esse metabolismo, né, desinflamar ele, botar ele para funcionar, para você conseguir ter resultados, tá? Então não é simplesmente a gente pensar na contagem ali de calorias, mas também a gente pensar na qualidade desses alimentos que você está consumindo, porque isso pode sim afetar esse processo de emagrecimento. Ok, deixa eu só. Então é isso, recapitulando aqui para vocês, né, entenderem, né? O que acontece? Chegou o final de semana, se tiver esse excesso, né, essa mudança muito drástica da sua rotina, se isso se repete todo final de semana, se a gente for parar para pensar, na hora que chega ali o final de 12 meses, você vai estar às vezes até com mais peso, não só tendo dificuldade de emagrecer, mas ganhando mais peso. Afinal de contas, é isso que aconteceu para você chegar no peso que você tem hoje. Você não engorda do dia para a noite. Então, por exemplo, não precisa ficar preocupado com o que aconteceu ali no Natal e no Réveillon, por exemplo. Vamos supor que no Natal e no Réveillon você teve 2 finais de semana ali próximos que você, assim, esbandeirou, né? Que comeu até bastante, comeu de tudo e mais um pouco. Só que esses 2 finais de semanas, eles não vão promover você a ganhar um excesso grande de peso. A gente não ganha peso assim do dia para a noite, tá? E você voltando agora em janeiro, pegando no ritmo de novo, com treino, com alimentação, voltando à sua rotina habitual, isso aí não vai, né, ter significância. Mas se você continuar fazendo, né, os próximos finais de semana, o mesmo que você fez no Natal, fez no Réveillon, isso aí, a hora que chegar no Natal agora de 2023, pode implicar até uns 10 quilos a mais aí no seu peso, tá? Então vamos entender mais a fundo aqui sobre esse final de semana, gente. O que acontece que é mais grave para contribuir para esse ganho de gordura aí, se isso fosse repetindo ao longo dos dias, dos meses aí. O que acontece? Primeiro ponto, quando chega o final de semana, a nossa rotina, ela muda muito, né? Principalmente, às vezes, a rotina de sono. Muitas pessoas têm tendência a dormir mais tarde, porque quer aproveitar, ver um filme, né? Então vai dormir altas horas da noite, porque sai para comer alguma coisa. E no outro dia, acaba também alongando mais esse horário do sono. Então vamos supor, às vezes você todos os dias, 10 horas da noite você dorme, e no dia, né, na manhã seguinte, 6 horas, 7 horas da manhã você já está acordado. Isso aí é o seu funcionamento normal, o seu relógio biológico está programado para funcionar desse jeito. Mas a hora que chega na sexta, você vai dormir lá para 1, 2 horas da manhã e no outro dia você vai acordar 9, meio-dia, né? E por aí vai. Então aqui você já começa fazendo um leve estresse para o seu metabolismo, para o seu corpo, porque você faz uma mudança ali na rotina, nos horários ali seu. E isso aí vai interferir no seu processo de emagrecimento. Peraí, gente, que tem um negócio aqui que tá me incomodando, tá aqui na cadeira. Tá incomodando minhas costas. Pronto, agora resolveu. Oi, Cibele. Oi, Roseli. Boa noite, meninas. Então, o que acontece aqui, gente? Então, esse quesito de você alternar esse sono pode atrapalhar. Por quê? Primeiro ponto. Durante o sono, o nosso corpo ele faz uma higienização natural. Ele faz um detox natural ali. Então, se a gente pega e vai dormir muito tarde, a gente já prejudica esse detox natural. Então, vocês vão entender aqui que é um
uma série de fatores que vão se juntando e vão contribuir para que você tenha tendência a acumular mais gordura aí, tá? Então isso aí vai acabar prejudicando esse detox, essa limpeza natural. Ok. Aí a hora que chega no outro dia, né, o que o seu corpo mais está precisando? Ele está precisando de ter uma boa fonte ali de alimentos nutritivos para conseguir, né, potencializar, recuperar ele ali, né, da noite passada. Principalmente se esse dormir até tarde tiver sido associado a alimentos ali com bastante características inflamatórias, né? Então, por exemplo, alimentos super industrializados, então salsicha, aquele bife de hambúrguer industrializado. Se você consumiu ali bastante gorduras trans, gorduras saturadas, por exemplo, pensando no hambúrguer ali, aquele queijo cheddar, por exemplo, uma batata frita, né? Então, o bacon mesmo. Então, isso aí, você colocou uma bomba, né, para dentro do seu corpo, você colocou bastante alimento inflamatório e ainda dormiu muito tarde. Então, no outro dia seguinte, em vez de você tentar, né, amenizar esse efeito, você acaba atrapalhando. Por quê? De cara, muitas vezes você prolonga seu sono, então você já pula e salta esse café da manhã e já cai direto ali no almoço, que é uma refeição grande, completa ali, né? E muitas vezes o que acontece nesse almoço de domingo, por exemplo, não é uma refeição ali com bastante verduras, bastante salada. Muitas vezes é uma refeição que a gente vai ter ali uma dosagem grande de carboidrato, porque costuma ser o que no final de semana? Ou uma lasanha, uma comida que vai ter bastante creme de leite, que vai ter ali alimentos em conserva com bastante sódio, por exemplo, gorduras, então às vezes uma fritura junto ali, tá? E não estamos ali acrescentando as saladas, né, as verduras ali para fornecer fitoquímicos e fibras para ajudar esse corpo aí a destravar. Então o que você acaba fazendo é contribuindo para esse corpo estagne e para que esse corpo ele trave esse metabolismo, tá? Então isso aqui vai dar tipo uma confusão aí para o seu metabolismo e ele vai ter dificuldades a lidar com essa comida e com essa rotina nova que você começou a implementar ali no final de semana, tá? Aí, beleza, comeu aqui pratão, né? Com bastante alimentos aí, como eu falei, com características inflamatórias. Aí você ainda come o que? Doce, né? E outro detalhe, gente, no final de semana a gente tem tendência a comer mais, porque muitas vezes é um alimento ali que é diferente, que a gente não tem costume de comer muito, então a gente tem aquele pensamento, é só hoje, né? Eu quase nunca como isso. Ou às vezes é um alimento que está relacionado, né, a um conforto, a um carinho, é uma refeição que aquece o coração, né? Como eu expliquei já em outra live aqui, né, sobre os tipos de fome para vocês. Então a tendência ali às vezes é que a gente coma mais. Vem acompanhado talvez de um refrigerante, de um suco adoçado. Então ali, nesses 2 dias, a carga de alimentos que vão inflamar nosso corpo é muito grande que a gente coloca. E por que, Nutri, você está falando sobre esses alimentos que inflamam, né? Qual que é o problema de estar consumindo eles? Porque principalmente para uma pessoa que está buscando emagrecimento, ela geralmente já tem um corpo inflamado, porque o excesso de gordura ali, ele causa inflamação. E essa inflamação, ela bloqueia a queima de gordura, ela bloqueia o emagrecimento, ela trava o seu corpo. E ela, consequentemente, ali, contribui para vários outros sintomas, como, por exemplo, cansaço, não conseguir dormir direito, desejo por doces, por carboidratos, desejo por comer esses alimentos com mais gordura, tá? E todos esses sinais e sintomas, o que? Atrapalham e muito você no emagrecimento. Porque se você está desanimado, está cansado, né? Você não consegue treinar direito, você tem preguiça, por exemplo, de preparar as suas refeições, você acaba desanimando de preparar a sua comida, tá? Então uma coisa, gente, vai levando a outra, vai puxando a outra ali, tá? Então por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso.
E na questão do sono, de desregular o sono, igual eu falei, se você não dorme bem, o seu corpo ele não vai fazer a higienização natural. Então ele não vai fazer a limpeza natural que ele precisa ser feita. E com isso, o nosso corpo vai acumular toxinas que deveriam ter sido eliminadas, e essas toxinas são inflamatórias. Então tá vendo que vários gatilhozinhos, vários fatores vão levar você a inflamar ainda mais esse corpo e bloquear esse emagrecimento. Mesmo você fazendo contagem de calorias, mesmo você comendo menos calorias, né, para conseguir ter emagrecimento, tá? Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção aí com isso. Outro fator que acontece, né, nesse quesito de mudança de rotina, é que no final de semana a tendência da gente é ficar mais sedentário, né? E eu falo isso até por experiência própria, porque eu há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, 4 mais ou menos, gente, eu ficava assim, pra mim final de semana era dia de pernas pro ar. Eu levei um susto, o negócio caiu aqui do meu carregador. Era dia de ficar de pernas pro ar, né? Pra mim, final de semana era dia de dormir o dia inteiro, de comer, né, sorvete, de comer uma comida bem calórica, né, e ficar mais estagnada, mais parada. Inclusive, a hora que chegava domingo à tarde, eu ficava assim, gente do céu, que depressão, que tristeza, porque chegou segunda, vou ter que voltar a trabalhar. Então eu tinha muito esse pensamento sabotador, que o final de semana, pra mim era dia de ficar à toa, né? Era dia de fazer nada, era o dia que eu ia aproveitar, pra mim era isso. E a hora que chegava na segunda e eu tinha que voltar para minha rotina habitual, aquilo ali era muito frustrante, aquilo ali me deixava muito desanimada, muito desmotivada, tá? Porque eu mudava tanto a minha rotina no final de semana, que a hora que chegava a segunda, era um grande sofrimento voltar para uma alimentação equilibrada. E isso que eu tô falando para vocês, gente, ó, pra vocês verem, 4 anos atrás, eu já era nutricionista, tá? Então eu já sabia sobre alimentação. E eu tinha muita dificuldade em seguir dieta, eu tinha muita dificuldade de conseguir, né, secar, né, ter uma redução de gordura, porque eu nunca fui assim, nunca tive um sobrepeso, né, mas eu tinha acúmulo de gordura, eu tinha um percentual de gordura a mais ali, né, e isso era uma coisa que me incomodava e eu achava, né, que depois de ser nutricionista eu ia conseguir mudar isso, e não foi bem assim. Por quê? O buraco é mais embaixo. Não é só fazer uma dieta calculada, né? Você tem que entender qual estratégia vai funcionar melhor para você. E depois que eu percebi que eu não consigo seguir uma dieta calculada, ficar pesando, contando calorias, aí eu comecei a estudar, buscar uma outra alternativa. Aí eu entendi que eu precisava ter esses equilíbrios ao longo, né, da minha semana, principalmente no final de semana. É onde eu passei a encarar ele como um dia normal, como qualquer outro. Inclusive, eu acho que eu fico mais à toa durante a semana do que no próprio final de semana, né? Porque às vezes no final de semana eu sou tão mais ativa, né? Faço mais coisas, né? Principalmente agora. Eu acho que depois do Heitor, né? Como o final de semana é o dia que o Alex está em casa, geralmente eu aproveito para ele me ajudar olhando ele, vou faxinar, vou lavar roupa, igual amanhã mesmo. Amanhã eu vou preparar as marmitas da semana. Então amanhã eu vou começar uma estratégia diferente, que depois eu vou passar, né, para vocês. Então eu vou começar uma estratégia anti-inflamatória na semana que vem. Então minha alimentação da semana que vem, minha e do Alex, vai ser toda anti-inflamatória, né? Vai ser uma semana de alimentação anti-inflamatória, principalmente pensando porque teve aí um dezembro, né, que teve mais escapulidas na alimentação. Ou seja, teve mais finais de semana, né, com excessos de alimentos que são mais calóricos e mais inflamatórios, que são prejudiciais para o emagrecimento, tá bom? Então, gente, deixa eu beber um pouquinho de água, porque a garganta coçou aqui. Então, esse desequilíbrio da rotina, ele se torna um problema para quem quer o emagrecimento, né? Então, apenas 2 dias nutri vai atrapalhar, pode atrapalhar o emagrecimento? Pode.
Porque se esses 2 dias for um desequilíbrio total, for muito excesso de calorias, muito excesso de alimentos inflamatórios, você ainda fica mais sedentário, não está aí, não faz nenhum treino, fica mais deitadinho dormindo, isso automaticamente reduz seu gasto energético. E se você não coloca estratégias, alimentos aí para ajudar a desinflamar e ajudar aí seu corpo a destravar e funcionar, isso aí pode sim atrapalhar o emagrecimento. Porque o que acontece aqui, gente? Chegou o final de semana, às vezes ali você não comeu salada, não come uma fruta, não bebe água, tá? Então você não está fornecendo nutrientes básicos ali para o seu corpo fazer, para ele funcionar da maneira correta que ele precisa, para que ele faça o detox natural dele, para que ele consiga digerir o que você está comendo, tá? Então, por isso é muito comum chegar na segunda-feira, você chega muito desanimado, se sente pesado e realmente você tá muitas vezes pesado. Então, às vezes, né, isso foi muito comum no consultório. Pessoas, né, comentarem que na segunda-feira engordou 2 quilos. Nossa, Nutri, eu engordei 2 quilos aqui na segunda-feira. Mas isso aí, logo de cara, não é uma gordura. A princípio é um inchaço que você teve de tanto desequilíbrio, né? Porque você comeu ali alimentos, não fez combinações inteligentes, comeu muito alimento ali inflamatório, não bebeu água, não fez nenhum tipo de exercício e isso aí tá tudo congestionado dentro do seu metabolismo. Ele ainda tá fazendo a digestão, fazendo todo esse processo. Aí passou segunda, terça, chega lá pela quarta-feira, você já consegue dar uma desinchada, você já consegue dar uma liberada nisso aí, mas hora que vem ali sexta-feira, você volta e faz de novo o que eu mostrei aqui pra vocês, né? Vai lá e extrapola, faz excessos, vem bebida alcoólica junto, não treina, dorme até tarde, come só alimentos ali com potencial inflamatório, nada de verdura, nada de salada, nada de frutas, e isso aí vai prejudicar o seu emagrecimento, tá? Essa tabelinha aí, sendo feito com frequência, vai prejudicar. Então, Nutri, entendi, né, que esse final de semana aí, se não for equilibrado, vai atrapalhar, né, que eu emagreça. Mas então, como que eu posso fazer para ter esse final de semana, comer essas comidinhas, né, que eu gosto de comer, mas que são mais calóricas, são pró-inflamatórias, mas sem atrapalhar esse emagrecimento? Primeiro ponto, você tem que entender que esses alimentos, eles não podem ser consumidos ali em grande excesso ali, mesmo que seja um dia só, tá? Então, em vez de você fazer todas as refeições do dia comendo só excesso desses alimentos, tenta controlar a quantidade desses alimentos que você vai estar consumindo ali, tá? Então, por exemplo, se no almoço você já vai estar consumindo ali, vamos supor, lasanha, refrigerante, ainda vai ter um doce ali na sobremesa, à noite tenta fazer algo mais leve, não vá logo de cara ali para uma porção de batata frita, com bastante cheddar e bacon, por exemplo, que tem um alto potencial inflamatório, né? Você precisa aí tentar fazer esse equilíbrio, ok? E o principal, se você tem dificuldade, vamos supor que o seu final de semana inteiro é bastante esses itens aí, esses alimentos. Então você não vai focar, achei que o Heitor estava chorando. Não tá chorando. Então, o que acontece? Se no seu final de semana é o dia inteiro com bastante alimentos aí mais pesados, mais calóricos, o que você vai focar em primeiro? Você não vai focar em correr e tirar esses alimentos, porque isso aí pode gerar um pensamento aí de dieta, pode gerar uma certa frustração de tipo assim, ai meu Deus, eu não posso comer, eu tenho que parar de comer, ai, isso aí pode ser prejudicial para você, pode ser um tiro no pé. Tem pessoas que conseguem super bem, mas tem pessoas que não. E é muito difícil ter pessoas que não vão se sentir afetadas. Por quê? Tem um segredo nesses alimentos. Geralmente esses alimentos com excesso de gorduras aí, esses alimentos industrializados, gordura trans, açúcar aí, né, alimentos industrializados no geral, eles causam um certo vício ali.
Por isso que é tão difícil a gente se controlar diante deles. Além do quesito do fator emocional, também temos aí esse fator que eles são substâncias que acabam causando vício aí na gente. Então, por isso que é complicado você já iniciar essa estratégia aí de mudança, né, de emagrecimento, falando que nunca mais vão comer esses alimentos, tá? Por isso que vai ser um sofrimento e você muitas vezes vai iniciar o processo e não vai conseguir dar continuidade. Então, o que é uma dica principal, que é primordial para você conseguir ter resultados? Você mantém, às vezes, esses alimentos, mas você vai se preocupar em colocar frutas, verduras, bastante salada aí nas suas refeições. Então, no almoço, vai ter uma lasanha? Faz um pratão de salada com bastante alface, principalmente. Coloca um fiozinho de azeite ali por cima, porque o azeite ele tem um potencial anti-inflamatório, tá? Uma cenoura, por exemplo, que é bem interessante, é anti-inflamatória, tá? Então, não necessariamente você já vai começar deixando de comer esses itens, mas colocando ali outros alimentos que vão levar nutrição e vão te ajudar a metabolizar esses alimentos aí que tem esse potencial, essa carga inflamatória, né? Essa carga aí de industrializados, né? De substâncias químicas aí principalmente, que é prejudicial, que desregula e trava o seu metabolismo, tá? Então, primeiro você vai nessa passada aqui. Então, por exemplo, se no final de semana você gosta muito de beber, bebe muito e toma refrigerante, o que você vai fazer? Não necessariamente vai cortar tudo de uma vez, porque às vezes você vai sofrer e vai cair no ciclo ali de uma dieta, né? Então, o que você vai fazer primeiro? Incluir água, tá? Então, você foca em beber bastante água. Você não vai focar em parar de comer, mas sim, na verdade, em comer alimentos e nutrientes ali que vão te ajudar a não acumular gordura, tá? Então é isso que você faz. Então no final de semana ali, capricha na água, capricha na sua salada, consuma frutas, faça um lanche no meio da tarde, né? Mesmo que durante a semana você não tenha o hábito de fazer um lanche no meio da tarde, no período da tarde, no final de semana tenta fazer um lanchezinho leve mesmo, uma frutinha mesmo, né? Um abacaxi, por exemplo, ou um abacaxi, uma manga, ou mamão, que são frutas o quê? Que auxiliam bastante na digestão, que tem aí substâncias importantes aí para ajudar você a metabolizar, né, esses alimentos, essas comidas mais pesadas, tá? Se você, por exemplo, for fazer um churrasco nesse final de semana, tá? O que é muito comum no churrasco? A pessoa tem uma farofa e às vezes tem um vinagrete, né? Esse vinagrete, uma dica legal, você utilizar um vinagre de maçã para fazer ele. Porque o vinagre de maçã, ele faz com que a gente não absorva tanto a gordura dos alimentos, ok? E também colocar aí nesse churrasco uma fonte de carboidrato ali para te ajudar a dar mais saciedade e uma fonte de carboidrato que não tem um índice glicêmico muito alto ali. Então, por exemplo, a mandioca, tá? E o cozido, tá? Nada de fritura ali pra gente tentar equilibrar, ok? Então, isso aí seria uma dica bem interessante para colocar em prática. E foi assim que eu comecei a mudar os meus hábitos. Então, assim, eu parei de focar no retirar, no não posso, é proibido, eu não devo comer, e comecei a focar no que eu deveria colocar, no que eu deveria comer. E o primeiro hábito que eu comecei a melhorar foi a hidratação, foi a água, né? Então, tá vendo que é uma estratégia simples, às vezes, que você começa a colocar em prática e que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então eu comecei primeiro assim, coloquei água, depois acrescentei frutas, saladas, até depois aprender outras técnicas de controle para conseguir, né, ter contato com esses alimentos, comer esses alimentos, mas de uma maneira, né, inteligente, para que isso aí não virasse excesso de gordura, tá? Para que isso aí não atrapalhasse o meu processo, né, de emagrecimento. Então é isso, esse equilíbrio aí
que a gente tem que buscar, que a gente tem que pensar, são essas pequenas estratégias. Se possível, com essa questão do sono, tentar ajustar. Lógico, gente, que, por exemplo, se for, esse final de semana eu vou sair, vou ter que dormir tarde, esse final de semana vai ficar todo desregrado. Um final de semana só não vai fazer você ganhar peso. O problema tá quantas vezes isso aí se repete. Quantos natais tem no seu ano, né? Então, o que aconteceu ali em dezembro, no Natal, foi naquele final de semana esporádico. Agora, se todo final de semana você acaba comendo, né, em excesso, acaba fazendo ali consumo de bastante alimentos com tendência a ser inflamatórios, não utiliza nenhuma estratégia inteligente de alimentos, combinando eles para te ajudar a não absorver toda essa gordura, vai chegar ali, né, daqui 12 meses, você pode ter ganhado uns 12 quilos até. Então é isso que acontece muito com as pessoas, tá? Nesse processo aí de ganhar peso. Aí depois ela não sabe por onde que começou, o que que aconteceu para ela chegar no estado que tá. Porque é muito assim, sutil. É longo o processo, parece ser rápido, né? Às vezes as pessoas acham que assim, eu assustei, eu já tinha engordado. Não, esse processo é lento, mas a gente não para perceber, né? E pequenas coisinhas ali pode atrapalhar muito esse processo aí do emagrecimento e fazer você ganhar peso também, inclusive, tá? Então, por isso a gente tem que ficar muito atento ao final de semana, o que a gente vem fazendo ali, os tipos de refeições que a gente vem escolhendo, para que isso não seja prejudicial, né? Para que isso não seja um fator que vai levar você a ganhar mais peso e ter dificuldade também de emagrecer, tá bom? Bom, eu acho que era isso mesmo que eu tinha que falar, todas as dicas para vocês. Isso mesmo, então vocês vão focar aí. Não ficar se proibindo, se restringindo, mas tentar incluir coisas, alimentos mais nutritivos. Comece pelo básico, saladas, frutas, a hidratação, tentar controlar o horário de dormir para não ficar saindo muito aí esses horários, não ficar dormindo só até tarde. Principalmente porque aí você gera toda a desregulação do seu corpo, você acaba travando esse metabolismo aí, ele não passa a funcionar tão bem e isso acaba atrapalhando esse processo, tá bom? Então, um grande beijo, gente. Foi uma live bem rapidinha, bem pinceladinha, porque é final de semana, né? E eu sei que depois vocês têm eventos, tem outras coisas aí para participar, mas pega atenção dessas dicas aí que a Nutri deu, para vocês não extrapolar e esse final de semana aí não ficar, né, sendo excesso todo final de semana, porque isso no final de 12 meses, isso aí pode significar 12 quilos a mais aí pra você, tá? Então é isso. Você não pode, né, o que acontece? Só que chega dezembro, as pessoas ficam muito preocupadas, né? Nossa senhora, Natal e tal, tô de dieta, isso aí vai atrapalhar meu emagrecimento e tal. Só que na verdade, o que você faz ali em dezembro, né, do Natal até o Ano Novo, o que você come ali, não vai ter impacto nesse emagrecimento se você de janeiro a dezembro manteve esse equilíbrio, tá? Então aqui, se você mantém um equilíbrio ou consegue fazer combinações de alimentos de forma inteligente, né? Entre janeiro ali a dezembro, todos os finais de semana, isso aí não vai levar você a ter excesso de peso. Agora, se você não sabe fazer estratégias inteligentes, se você come alimentos que vão inflamar ainda mais o seu corpo e travar o seu metabolismo, você pode chegar a dezembro com 12 quilos a mais. Você pode aí estar ganhando 1 quilo até 2 quilos, né? Cada mês ali, e a hora que chega em dezembro você tá com 12 até 24 quilos a mais de gordura aí no seu corpo, e isso aí depois vai ser, né, uma frustração enorme, porque você vai ficar pensando, meu Deus, como que eu ganhei esse peso? Foi do dia para a noite? Não foi. Pode ter certeza que é um processo longo, mas às vezes a gente não para prestar atenção nele, tá bom? Então, um grande beijo e vejo vocês até amanhã às 19h19 na nossa outra live.